Na realidade, o povo judeu fala três línguas, né? Ele fala uma língua chamada Yiddish, que é do alemão, né? Que é Jüdisch Deutsch, que é uma junção de palavras, né? Jüdisch Deutsch quer dizer judeu-alemão, né? Que é aparentemente vista como um idioma mais atualizado do hebraico, mas na realidade ele faz parte da família indo-europeia, tá? E o hebraico, ele é uma língua semítica, tá? Então o Yiddish, ele faz parte da língua da família indo-europeia, pertence ao subgrupo germânico. Essa língua, foi adotada pelos judeus durante a diáspora. O que acontece? Os judeus se espalharam pelo mundo. Então se espalharam muito pela Europa. Se espalharam pelo norte e pelo sul da Europa. O norte da Europa ficou sendo o subgrupo judeu chamado Askenazi, ou Askenazita, que fala essa língua aí no norte, tá? No norte da Europa. Polônia, Rússia, Alemanha, todo aquele leste europeu, tá? Todos os judeus que vivem ou viviam no leste europeu falavam a língua Yiddish, mas nas suas orações a língua falada era o hebraico. Tá? Então o hebraico ele não foi considerado uma língua morta, ou ele foi considerado em algumas situações de língua semi-morta. Por quê? Porque não existia nenhuma nação que falava hebraico, mas ela era dita em orações por todos os judeus espalhados pelo mundo. Tá? Então, esse aqui é o Yiddish, tá? Que é do subgrupo Ashkenazi. No Brasil, a maioria dos judeus que vieram para o Brasil são do subgrupo Ashkenazi. Qual é o judeu Ashkenazi? O judeu Ashkenazi é fácil de você ver. Aquele vestido de preto, barbudão, né? Aquele que anda com uma barba, anda com um kippá de uma cor só, né? Ou preto, ou branco, ou dourado, ou prateado, tá? Esse é Ashkenazi ou Ashkenazita, tá? O meu avô, ele era Ashkenazi, né? Então ele falava muito Yiddish, tá? Quando ele veio para o Brasil, quando ele foi ficando velho, ele foi esquecendo o português, ele só falava Yiddish, era um negócio infernal de entender ele, tá? E tem um outro subgrupo judaico, que é o subgrupo que habitava ali a Península Ibérica, ali a Portugal, Espanha, França, Itália, né? Esse subgrupo passou a se chamar subgrupo sefaradita, ou sefarad, ou sefaradi. Esse subgrupo fala uma língua chamada ladino, que é um espanhol meio enrolado, tá? É igual o Yiddish, né? O Yiddish é um alemão meio diferente, tá? O ladino é um espanhol meio enrolado. Se vocês quiserem ter algum exemplo da língua ladino, tem uma cantora brasileira chamada Fortuna. Ela é muito conhecida aqui no Brasil, principalmente dentro da comunidade judaica. Ela canta músicas em ladino, porque a origem dela é sefaradita. E os sefaraditas, eles são mais alegres, mais coloridos, eles dançam mais, eles são menos macambúzios, assim. O sefaradita, ele está muito mais para o árabe, ele é alegre, ele é esfuziante, né? A origem do nome sefaradita veio da Espanha, tá? Porque em hebraico, Sefarad é Espanha. E a língua espanhola em hebraico é sefaradita, tá? Sefaradita, tá? Como em hebraico, por exemplo, português é portuguesit, tá? Inglês em hebraico é anglit, e assim vai. Então o sefaradit, que é uma língua ladina, que é uma língua espanhola, falam ladino, que é uma língua espanhola que é bem parecido com o espanhol. Essa Fortuna, se vocês procurarem na internet, eu sugiro que vocês procurem na internet. Ela tem umas músicas muito bonitas que contam até a história do judaísmo, tá?
Música Yiddish, tem músicas Yiddish também bastante alegre, né? Hava Nagila, né? Tem músicas bem Shalom Aleichem, são músicas em hebraico bem alegres, bem assim animadas, tá? Também se vocês quiserem ouvir. Mas pela internet tem bastante dessas músicas, vocês podem ter ideia disso aí. O importante é que a gente entenda o seguinte: existem dois subgrupos judaicos, o subgrupo Ashkenazi e o Sefaradita. Tá? O Ashkenazi fala Yiddish, Sefaradita fala ladino. Porém, ambos falam hebraico. O hebraico é utilizado em suas orações. E o hebraico hoje é o idioma oficial de Israel, contra a vontade de muitos. Por quê? Porque o hebraico ele é chamado de Lashon HaKodesh, a língua sagrada. Era uma língua que era para ser só proferida durante orações, né? Durante dentro da sinagoga, e por questões de briga, né? Porque o que acontece? Quando o Estado de Israel foi fundado, queria se estabelecer a língua Yiddish. Mas aí os sefaraditas brigaram porque tinha que ser o ladino, mas aí os askenazitas não deixaram. Ficou aquela briga e o Ben Gurion, que era o primeiro-ministro de Israel, né, falou assim, não, então vamos parar com isso, vai todo mundo falar hebraico então. Tá? Então a língua hoje, a língua oficial de Israel é o hebraico, tá? Contra a vontade de muitos pelo hebraico ter sido a língua sagrada, tá? Vamos falar com o hebraico. O hebraico é a língua base do judaísmo e também é a língua base da Cabala. Tá? Não existe Cabala sem a existência do hebraico. Tá? O hebraico ele é bastante importante para a Cabala. O hebraico é uma língua semítica do grupo afro-asiático, assim como o árabe também é uma língua semítica do grupo afro-asiático. Essas línguas têm uma característica em comum muito importante. Elas são escritas da direita para a esquerda. Tá? Todo o hebraico e árabe também deve ser lido ao contrário, da direita para a esquerda. Tá? É muito importante que a gente entenda isso. Muita gente faz confusão. Tá? Inclusive um computador, por exemplo, em hebraico, quando você digita, né, é muito esquisito de se ver no Word, quando você digita em hebraico, começa tudo da direita. Tá? Todos os cadernos que você compra em Israel, eles são ao contrário. Os livros abrem ao contrário. Os livros começam do final, que para a gente é final. E os cadernos também. Tanto é que eu morava em Israel, eu queria comprar um caderno para mim. Se eu quisesse escrever em português, eu tinha que virar o caderno de cabeça para baixo, porque não tinha como. Tá? É muito importante que a gente tenha essa ideia de que o hebraico ele é escrito da direita para a esquerda. Por que ele é escrito da direita para a esquerda? Porque quando existia, quando foi criada a língua hebraica, a tinta quase que não existia, né? O que existiam eram tabuinhas de barro, você bater na pedra com um martelo, né? E uma talhadeira. Então é muito mais fácil você bater, que para quem é destro, né? Bater o martelo da direita para a esquerda do que da esquerda para a direita. E outro inconveniente muito importante, se fosse assim, todas as línguas a gente escreveria da direita para a esquerda. Mas com o advento da tinta, ficou complicado você escrever da direita para a esquerda. Por quê? Você escrevendo da direita para a esquerda, você tende a borrar a tinta no papel. Experimenta escrever da direita para a esquerda com uma caneta que não seca muito rápido, é lógico, né? Com uma caneta de secagem lenta, uma caneta tinteiro. Tá? Vai borrar tudo, porque a mão, o apoio da mão vai escorregar no papel e vai saindo tudo. Então as línguas, depois do advento da tinta, se escreve da esquerda para a direita. E as línguas mais antigas, da direita para a esquerda. E tem algumas coisas, algumas exceções, como o japonês e o chinês, que eles escreviam a tinta, mas escreviam de cima para baixo. Ok? Então essa é uma característica, né? Então o hebraico ele passou a ser chamado de Lashon HaKodesh. Lashon,
em hebraico é a língua, e Kodesh ou Kadosh significa sagrado. Tá? Então, Lashon HaKodesh, a língua sagrada. Tá? Então, o que, que acontece com o hebraico? O hebraico ele foi falado, foi uma língua viva, né, falado pelas pessoas que todo mundo que vivia na Terra Santa lá, né, na época, desde Abraão até 586 a.C. Por que, que ela foi falada até 586 a.C.? Porque nesse ano Israel foi dominada pelos babilônios, foi dominada por Nabucodonosor. Então, a partir de 586 a.C., o hebraico nunca mais foi falado. Na época de Cristo falava-se aramaico. Tá? O aramaico ele tem alguma coisa bem parecida com o hebraico, tá? Mas o aramaico é uma língua que foi herdada dos babilônios, que foi falada até princípios do século XIX. Então, você vê que o hebraico ficou muito tempo só sendo falado durante as orações. Então, o que, que aconteceu com o hebraico? Vamos dar um exemplo aqui. Eu moro no Brasil, falo o português o dia inteiro. Aí quando eu vou fazer a minha oração, eu faço a minha oração em hebraico. O que, que vai acontecer com o hebraico? O hebraico vai morrendo, porque ele não passa a ser uma língua do dia a dia. Tá? E eu vou jogando dentro desse hebraico que eu vou falando elementos do português. Então o hebraico ele ficou completamente descaracterizado. Tá? Então, no século XIX, começo do século XX, né, o hebraico ele começou a ser enxertado com alguns elementos do árabe, do ladino, do ídish, do russo e outras línguas que acompanharam a diáspora hebraica, o grego, o latim. Então, o hebraico ele perdeu um pouquinho as características do hebraico antigo, né? O hebraico hoje falado ele é bem diferente do hebraico antigo, dos que as pessoas chamam de hebraico bíblico. Um camarada chamado Eliezer Ben Yehudá recebeu a missão de retrabalhar a língua hebraica, porque o hebraico perdeu, ele parou no tempo. Por exemplo, não existe a palavra televisão, não existe em hebraico. A palavra carro não existe em hebraico. Então essas palavras foram enxertadas até a letra Aleph. A letra Aleph do alfabeto hebraico hoje ele é baseada na letra alfa do alfabeto grego. A letra Beit do alfabeto hebraico hoje ela é baseada na letra beta do alfabeto grego. Então, o Eliezer Ben Yehudá, ele teve que pegar o hebraico, abrir o hebraico e preencher as lacunas do hebraico com elementos de outras línguas. Tá? Por exemplo, bagunça, desorganização em hebraico é balagan, que é uma palavra em russo. E por aí vai. Então, o hebraico moderno, ele é muito, mas muito diferente do hebraico antigo. Embora ele tenha a maioria dos elementos, é claro, do hebraico antigo. Então, o que nós estamos vendo aqui são as letras do alfabeto hebraico. As 22 letras do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico ele não tem vogais. A primeira letra do alfabeto hebraico é a letra Aleph. Aí você vai dizer assim, puxa, Ailton, ela é a letra A? Em alguns casos ela é A, em alguns casos ela é O, em alguns casos ela é H. A letra Beit, ela faz o mesmo som da letra B, Gimel da letra G, Dalet da letra D, Re. Re, na realidade, ele é um R puxado lá do fundo da garganta. Re. Tá? Lá do fundo da garganta. Inclusive, quem fala hebraico durante um tempo, no início, fica com dor de garganta e rouco, porque o hebraico é muito gutural. Assim como o árabe também é gutural. Nós temos o Vav, que faz papel de V, o Zain, que faz papel de Z, o Het, que é um C do fundo da garganta, o
Tzet, que é um T lingual, o Yod, que faz o papel de J, Raf, que é um C mesmo, tá? Kaf, tá? Lamet é L, Mem, M, Nun, M, Samer, S, tá? Ain, ele faz o mesmo papel do Aleph, só que o Ain normalmente ele é colocado no final das palavras. A gente tem Fe, que é tipo um F, a gente tem o Tzad, que é o Tsa, 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 ele faz esse som de Tsa ou Tcha, Tcha, Tcha. Kuf, Resh, que é o R lingual, Shin, que é o C chiado, e Tsal, Tsal é o T. Tá? Então, esse aí é a apresentação que eu dou para vocês do alfabeto hebraico. Agora, tem essa tabela que é uma coisa muito importante. A única coisa que o curso vai exigir de vocês é que vocês gravem isso aqui. Cada letra do alfabeto hebraico, ela tem um valor numérico. Importantíssimo isso para quem está estudando Cabala. Então, o Aleph vale 1, Beit vale 2, Gimel vale 3, Dalet vale 4, Rei vale 5, Vav vale 6, Zain vale 7, Het vale 8, Tet vale 9, Yod vale 10, Kaf vale 20, Lamed vale 30, Mem vale 40, Nun vale 50, Samer 60, Ain 70, Pei 80, Tzad 90, tá? Kuf 100, Resh 200, Shin 300. Dentro do hebraico, dentro da numerologia hebraica, só existe de 1 até 10. Tá? Então, vamos dizer assim, 20, 30, 40, 50, na realidade, é a mesma coisa, só que com um zero do lado. Então, por exemplo, dentro da numerologia hebraica não existe 11, 12, 13. Da numerologia, tá? Em hebraico tem todos os números, tá? Mas dentro da numerologia, por causa da árvore da vida, que eu vou explicar para vocês mais adiante. Então, nessa segunda coluna aqui, a gente tem as letras cursivas, que vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Aqui tem a pronúncia de cada letra. Aqui tem o valor mais ou menos transliterado para o nosso alfabeto, que é essa coluna aqui. E aqui tem a natureza das línguas, se é gutural, se é labial, se é palatal. E aqui alguma origem, por exemplo, o Aleph veio do alfa, o B do beta. Gimel, Gimel em hebraico é camelo. Tá? Então aqui é um camelo estilizado aqui, né? É a cabeça do camelo aqui estilizada. Tá? Assim como Dalet, a porta, né? Tem um portal de porta aqui. Agora vocês vão me perguntar assim, Ailton, cadê as vogais? Onde estão as vogais do alfabeto hebraico? Estão aqui, ó. São pontinhos colocados em cima ou embaixo de cada letra. Por exemplo, aqui a gente tem a letra A. Se eu pegar esse A, botar embaixo aqui do Resh, ele vai ficar Ra. Okay? Se eu botar esse aqui, o E, embaixo do Resh, ele vai ficar Re. Tá? Só que é o seguinte, você vê que tem muito mais pontos do que as vogais. Porque em hebraico existem vogais estendidas, vogais esticadas. A, E, I, O, U. Tá? Então, por isso que tem mais pontinhos. Tá? Hoje em dia, em Israel, não se usa vogal. Então, vocês entendam, se ponham no meu lugar. Eu fui alfabetizado em hebraico, quando era moleque. Todo o hebraico que eu fui alfabetizado tinha esse pontinho aqui. Né? Aí, achando que sabia hebraico demais. Aí, um dia eu vou para Israel, desembarco em Israel, achando que sabia ler. E olho para todas as palavras, nenhuma tinha vogal. É um desespero só, gente. Você imagina você pegar a palavra cão e tirar a vogal. Tá? E outras palavras e tirar a vogal em português.
tá? Então foi o mesmo que aconteceu comigo. Então, normalmente, não se usa esses pontinhos. Você só vê esses pontinhos sendo utilizados nas escrituras sagradas, no Torá, tá? E em outros livros sagrados. Mas do dia a dia, todas as palavras em hebraico não têm vogal, ou seja, você não consegue soletrar em hebraico. Tá? Acho que você tem que gravar a palavra inteira. Essa é uma outra dificuldade de se aprender hebraico. Ok? Eu vou botar aqui uns exemplos para vocês, tá? Então aqui são os pontos, tá vendo? Ó? O I, o E fechado em longo, o E aberto, o E surdo, o A breve, A longo, tá? Então vocês têm as vogais breves e as vogais longas, tá? Isso aqui são os pontos vocálicos, os sinais massoréticos ou nekudot, né? Que em hebraico é ponto, né? Tá? Tá? Os nekudot, tá? E aqui tem alguns exemplos de palavras em hebraico. Note o seguinte, que o hebraico se lê da direita para a esquerda. Então, olha aqui, ó. Essa palavra aqui, ani, eu, ani. Or, começa com alif, mas tem som de o. Orrev, orrev, tá? Ocha, né? Ani, orrev. Ocha quer dizer eu amo você, tá? Depois você tem ani mechapé. Ocha. Ani mechapé. Olha que não tem vogal, você tem que adivinhar. Tá? Mechapé, ocha. Eu procuro você. Olha um exemplo de vogal estendido aqui. Ani, a ale. Nota que ele tem um aleph e um ain. A ale lirushalayim, né? Eu subirei para Jerusalém. Nosea, aqui o aleph já está valendo e não tem nenhuma indicação se está valendo tá? Nosea el tel, olha aqui, você tem um tav e um lamed. Cadê o aqui no meio? Não tem, você tem que subentender que tem. Tel, olha o aleph valendo a de novo aqui. Aviv, ou nota que isso aqui é um beit. Um beit. Então a letra beit, além dela ser valor de B, ela pode ter valor de V. Ela pode ser beit e pode ser veit. Olha aqui em cima. Beit, veit. Tá? Aqui, o beit aqui está valendo V. Então, aviva. Tá? Ou a bib, é aviv. Tá? E por aí vai. Isso aqui é um exemplo. Veja bem, gente, não é preciso aprender o hebraico. Tá? Estou dizendo para vocês algumas características do hebraico, porque lá na frente a gente vai ter que usar o hebraico para fazer sigilos e talismãs. Tá? Então, são essas aí as características do hebraico.